Como as tabelas são difíceis de entender, usamos gráficos para chamar a nossa atenção aos detalhes comparativos dos valores. Estudaremos agora para que servem os gráficos, como criar um gráfico, como melhorar o seu visual alterando títulos, legenda e rótulos. Utilizando então agora o conceito de gráfico, para entendermos a sua utilidade, nós vamos olhar esta tabela. Percebam que, para que eu visualize a média do menor aluno, ou o aluno que tenha que dar uma atenção, eu tenho que olhar, eu tenho que buscar. Claro que eu consigo perceber aqui que é a Tamires. Mas vamos ver isso com um gráfico. Tá? Então, eu vou executar aqui a criação de um gráfico. Os procedimentos aqui de criação, nós vamos entrar em detalhes mais à frente. Então, eu estou escolhendo aqui um gráfico de coluna, rapidinho, só para entendermos. Então, observe, aqui até vou ampliar aqui para nós termos uma... Observe então aqui, ó. Visualmente eu sei que esta coluna é a menor, é o menor valor. Então eu sei que a Tamires tem uma nota, aí eu vou direto aqui na tabela em Tamires e visualizo. Eu tenho ainda como pôr os números aqui em cima para facilitar mais ainda. Pessoal, nesse momento então nós vamos criar o nosso gráfico. Eu vou deletar aqui esse que nós usamos como modelo. Eu vou utilizar esta parte da minha tabela. Então, eu vou selecionar, tá? Selecionando antes, eu já tenho definido as informações para o gráfico, então é melhor. Venho na guia Inserir. No grupo de opções de comando para gráfico, eu localizo alguns tipos de gráfico. Os principais. Eu vou utilizar aqui o de colunas, efeito coluna 3D, que é um dos modelos mais utilizados no dia a dia. Ampliando aqui o ambiente do gráfico. Então, eu tenho o meu gráfico criado. Perceba aqui que ele já veio assim bem organizado, porque a minha tabela é bem organizada. Agora, para arrumar detalhes do gráfico, eu vou começar pelo título. Então, eu clico na área do gráfico e na sequência dentro no título. Do título, eu clico na parte interna para que eu possa editar. Vou colocar o texto ideal, aluno da escola A. Clico após na lateral aqui do título, nesta linha. Venho em página inicial e trabalho a fonte. Então, deixa eu escolher aqui um modelinho interessante. Trabalho tamanho, né? E a cor. Então, eu posso focar aqui uma cor buscando combinar. Tá ok? Legal o meu título. Então, agora, a legenda, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou clicar aqui. O título eu vou colocar um pouco para o lado. E a minha legenda eu vou subir ela. Tá ok? Clicando aqui nessa parte, eu clico numa área onde eu posso aproveitar o espaço da legenda aqui. Legal. Voltando para a legenda, clicando sobre ela, eu vou dar um botão direito, vou selecionar dados aqui. Nesta janela, ele tem aqui, ó, entradas de legenda. Eu tenho a legenda aluno idade, eu vou no editar. No editar aparece este item, ó, nome de série. Eu venho e escolho somente idade aqui, ó. Voltando para a janela, dou um OK e um OK novamente. Então, a idade ficou definida como legenda. Venho na formatação de fonte, só vou simplesmente ampliar um pouco. Vou colocar também na tonalidade azul para combinar, um azul mais escuro e um negrito. Legal a legenda. Então, quando eu selecionei idade para rótulo da legenda, eu criei um vínculo com esta célula, com uma forma. Então, eu só quero mostrar aqui para vocês, gente, que eu posso alterar aqui, por exemplo, para anos, que ele atualiza os anos, assim como os valores aqui nas barras das colunas. Idade. Então, falando então agora de rótulos para as colunas, eu vou proceder da seguinte forma. Eu seleciono todas as colunas, venho no Ferramentas para Gráfico, no item Layout. Em Layout, eu tenho aqui Rótulo de Dados. Eu abro e coloco Mostrar.
Ah, legal, ele mostrou o rótulo acima. Então, com um movimento aqui rápido, você pode deslocar o rótulo para dentro das colunas. Então, eu vou fazer aqui rapidinho. Quando você tem bastante tempo, você dedica esse tempo. Tá? Eu agora vou selecionar todos os rótulos, página inicial, e vou trabalhar a fonte. Eu vou aumentar, vou colocar um negrito, e aqui eu vou colocar uma cor para combinar os meus rótulos. Muito bom a configuração dos rótulos. Uma maneira bem rápida e fácil de trabalhar gráfico, e como vocês veem, ele fica muito bom na representação das informações de uma tabela. Os gráficos usam muitos elementos para representar as informações, e o interessante é que podemos arrumá-los como desejamos. Vamos agora conhecer então as partes do gráfico: títulos, eixos, categorias e legendas. Gente, esta aqui é a lista dos elementos do gráfico: título do gráfico, título dos eixos, eixos, área de plotagem, série de dados, rótulo da série, legenda e linha de grade. Nós vamos ver cada um desses elementos. O que eu quero chamar a atenção é que para identificar um elemento no gráfico, basta você colocar o mouse em cima que ele te dá o nome, ó, área de plotagem. E aqui, por exemplo, ó, série de dados, legenda, legenda, tá ok? Eu tenho aqui dois gráficos, que é o de barras, que é esse, e o de colunas, que é esse. Os dois gráficos eles têm características semelhantes em relação a elementos. Então vamos lá. A área do gráfico é o contorno principal aqui. Quando você clica, ó, área do gráfico. Título do gráfico é esse elemento aqui, tá? Dá o nome ao gráfico. Título dos eixos, então é aqui, anos e alunos. Então eu tenho dois eixos, né, um na horizontal e um na vertical, onde as informações se cruzam, e eu tenho um título para esse eixo. O eixo é aqui o valor propriamente dito, então o eixo dos valores, e aqui o eixo das categorias. Área de plotagem. Área de plotagem é esta área aqui, ó, que é a área, quando eu seleciono a área verde, que faz a leitura da tabela. Então é a região do gráfico onde está ocorrendo a leitura da minha tabela. Série de dados é aqui. Idade é o azul, tá? que representa aqui a idade para cada aluno na tabela, e aqui a coluna para cada aluno, a coluna azul conforme a legenda. Rótulo da série é esse númerozinho dentro aqui da coluna. Como o nome diz, rótulo, né, dá o nome. Legenda, ele dá uma identificação da série. Então, idade em azul, que significa que a coluna azul para Tamires é a idade. E a linha de grade é esta linha aqui, vermelha, que ajuda na leitura da tabela. Então, esse 11, olhando aqui, eu venho pela linha vermelha, eu sei que está próximo ao 10. Então, né, como eu tenho o rótulo, ele auxilia na leitura da tabela. Esses são os principais elementos. Então, agora aqui ao lado nós observamos o gráfico de barras, com características semelhantes ao de colunas. E clicando aqui na planilha 2, onde eu já tenho preparado, eu tenho outros dois tipos de gráfico, o de pizza e o de linha. E observem os elementos. Ó. No gráfico de pizza nós temos o título, a área do gráfico geral, nós temos aqui a série de dados, né? Nós temos o rótulo de dados e a legenda. Aqui no gráfico de linha nós temos então o eixo dos valores, o eixo das categorias. Nós temos as linhas de grade bem em destaque. Aqui nós temos uma linha chamada linha de projeção, que é particular deste gráfico. Então, retornando lá à planilha 1, onde eu tenho meus dois gráficos, né, eu quero mostrar para vocês como as duas maneiras principais de formatar os elementos. Estou selecionando aqui o título do primeiro gráfico. A primeira maneira é assim. Como é letra, eu posso trabalhar diretamente aqui nas configurações de letra. Tamanho de letra, né, pode observar, tipo de letra, cor, eu vou mudar a cor aqui.
Na sequência eu venho em formatar, nas ferramentas do gráfico, e posso escolher aqui algumas possibilidades. Ó. Algumas aparências prontas, efeitos de preenchimento aqui para a forma, aqui um word art. Então essa é uma das maneiras de formatação. A outra maneira, selecionando o outro item aqui, é seleciono, venho em ferramentas do gráfico e formatar e vou lá no formatar seleção do próprio ferramentas do gráfico. Nessa janela eu tenho todos os elementos, ó, preenchimento. Então alguns efeitos aqui de preenchimento, eu vou escolher aqui, por exemplo, ó, qualquer um desses. Borda, estilo da borda, eu vou aqui direto no efeito 3D e vou escolher aqui um elemento. Então olha só, dando fechar, o que ocorre? Ele aplica as configurações. Então, desta forma, a gente tem a possibilidade de personalizar o gráfico conforme o meu desejo. Tá ok? Ao formatar cada elemento do gráfico, você pode dar mais valor e ênfase às informações, valorizando-as. Então agora vamos ver como podemos formatar cada elemento, os títulos, as categorias, os rótulos, os eixos e a legenda. Gente, falando de formatação, eu vou clicar aqui na planilha 3 e quero chamar a atenção para as características dos elementos. Então nós temos o número, nós temos o texto, né, a letra, e nós temos, por exemplo, uma figura geométrica. Eu vou inserir aqui uma forma. Tá? Então, quais são as características desses elementos? O número, as características de números, casas decimais, se é moeda, se não é. O texto, né? Então eu tenho toda a característica, tipo de letra, cor, tamanho. E a figura geométrica ela tem as seguintes características: contorno, que é uma linha de contorno, e efeitos de preenchimento, que é a parte interna. Então, são esses os elementos. Nos elementos eu vou cuidar esses detalhes. Trabalhar a letra, trabalhar o número e trabalhar o contorno ou preenchimento da forma. Então vamos lá, gente. Depois que nós lembramos desse detalhe de contorno e preenchimento, trabalhando aqui o título então ele vai ter uma configuração mais simples, mais tranquila, né? Selecionando, eu venho aqui em formatar. Então ele tem aqui, ó, estilos de forma. Ele mostra então um modelo completo, onde ele faz um efeito na forma, né, no objeto retangular do título, com preenchimento, efeito de preenchimento. Posso fazer uma alteração, né, da minha cor, o contorno, então vou colocar aqui um contorno escuro, e o estilo aqui da forma em geral que eu posso fazer uma alteração. Aqui eu estou falando então do texto, a parte interna, é um word art, com os efeitos aqui, o cor de preenchimento do texto, o contorno do texto e alguns efeitos de sombra, relevo e brilho. Bastante detalhes. Aí você escolhe as suas opções e aplica no local. Então eu vou trabalhar agora esses efeitos na série de dados, aqui nas categorias. Então eu tenho uma forma, seleciono, um clique seleciona todas, venho aqui em formatar, e ao invés de usar os recursos aqui, no acesso rápido, eu vou lá em seleção atual, formatar a seleção. Ali em cima diz que é a série idade. Então nos elementos de formatação eu vou mudar aqui, por exemplo, eu vou mudar a forma para cilindro. No preenchimento eu vou colocar aqui, ó, um preenchimento sólido, vou alterar a minha cor. Na borda eu vou colocar uma linha sólida, vou colocar uma linha sólida azul, um verdinho claro. Tá? E no efeito 3D eu vou pegar aqui e modificar o topo, aqui ó, topo, perfeito. E agora os números, clicando nos números, vindo em formatar, no Word Art aqui eu vou selecionar um efeito 3D aqui para o númerozinho. Legal. Então, falando de eixos, né, então nós temos o eixo aqui das categorias e o eixo dos valores. As configurações são as mesmas, né, eu posso trabalhar
contornos, efeitos de preenchimento, ou eu posso trabalhar simplesmente como é texto, trabalhar aqui a configuração normal. Eu vou fazer aqui, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra e vou colocar um negrito e uma cor. Vou colocar aqui um verde. No eixo dos valores aqui é a mesma coisa. No eixo dos valores, como é número, eu tenho uma característica bem particular que eu quero mostrar, que é esta daqui. Seleciono, venho em formatar e vou lá no formatar seleção. No formatar seleção, neste local aqui, opções de eixo, eu tenho aqui a escala. Então, o mínimo, o máximo, a unidade principal e a unidade secundária. Imagine que eu estou montando uma régua, a régua que mede aqui. Então, eu tenho o valor máximo. Digamos que eu queira... Ele identificou 14 por causa da minha tabela aqui, ó. Então, eu quero um valor diferente. Eu quero 15, por exemplo. Tá? O valor mínimo eu quero 0. E a passagem de um número para outro eu quero de 1 em 1. Então, eu defino manualmente e dou um fechar. Ele vai fazer a aplicação aqui no eixo. Este era o detalhe que eu queria chamar a atenção. Então, aplicando algumas configurações na legenda, então vou selecionar ela aqui. Venho em formatar ferramentas de gráfico, formatação da seleção. Então, no item principal aqui, opções de legenda, é o posicionamento. Então, vou colocar aqui a superior e a direita. Tá? Aí, os outros elementos de sombreamento e preenchimento. Eu vou reposicionar ela mais acima. Venho em página inicial e como é a letra, né, como ela tem letra, eu vou aumentar o tamanho da letra nesse local. Voltando ao formatar, eu vou trabalhar aqui então uma aparência da letra, então vocês podem perceber que ela vai modificando. E perceba que o contorno da forma, o contorno da letra ali, não está bem visível. Então eu vou melhorar ele. Ó. Percebam que à medida que eu vou modificando, ele vai definindo a minha legenda. O Excel dá muitas opções para a configuração gráfica dos elementos, principalmente no gráfico, que há uma preocupação com o visual, então você deve caprichar bastante em relação a isso, e atente para os detalhes de cada um. O que a legenda tem de particular, o que o eixo de valores tem em particular, e assim por diante. Com o design do gráfico, você pode escolher as melhores opções visuais para ele, facilitando a sua leitura. Após criar o gráfico, então, vamos estudar todas as opções de design do menu Ferramentas do gráfico. O tipo de um gráfico está relacionado a design, a aparência do gráfico. Então, selecionando o gráfico em Ferramentas do gráfico em Design, eu venho no primeiro grupo de opções, tipo, e esse primeiro botão aqui, alterar tipo do gráfico. Na caixa de diálogo que ele apresenta, eu posso escolher outro tipo de gráfico que não aquele que eu estou usando. Então eu vou mudar aqui para pizza e um efeito pizza 3D. Dou um OK, ele faz a alteração. Eu vou finalizar aqui minha mudança de tipo só mexendo um pouquinho aqui com o rótulo, né? E trabalhando um pouco o tamanho para que eu tenha. Pronto, ó, troquei o tipo do gráfico. Agora então eu vou selecionar este gráfico aqui, vou fazer umas alterações, posicionamento, vou em layout, rotação 3D, vou jogar uma rotação. Vou selecionar um clique, seleciona toda a série, mais um clique ele fica só com o elemento, né? Então vou aqui em formatar, preenchimento, vou escolher um preenchimento diferente aqui, tá? Clicando aqui no título, indo em layout ou em formatar mesmo aqui, vou escolher, perfeito, então agora eu vou salvar, seleciono, design, salvar tipo, né? Grupo de comandos para tipo, salvar como modelo. Dou um nome, meu modelo 1 e clico em salvar. Então agora podemos já aplicar em outros gráficos. Então agora eu vou criar uma nova tabela, vou selecionar aqui os nomes, com o teclado Ctrl
para mim selecionar valores afastados um do outro. Vou clicar no inserir. Vou pegar aqui o gráfico de colunas, colunas 3D. Então agora, para esse tipo de gráfico aqui, eu quero utilizar este modelo que eu gravei, que eu salvei. Então, mantendo ele selecionado, eu vou lá em Design, grupo de comandos para tipo, alterar tipo do gráfico. Clico aqui nas opções em modelos e está lá o meu modelo salvo. Seleciono ele e dou um OK. Ele aplica então no meu gráfico. Ok? Então agora, trabalhando aqui na planilha 2, o que acontece? Eu tenho um gráfico e eu tenho uma série de dados. No caso, para cada nome, eu analiso somente a idade. Digamos que eu queira acrescentar para cada nome, analisar a idade e a média, acrescentar esses valores nas colunas. Então é o que nós vamos fazer. Seleciono, venho em Design e no grupo de comandos aqui para dados, eu venho em Selecionar dados. No Selecionar dados, ele mostra para mim aqui a entrada de dados, a série, que é idade, e aqui o rótulo para cada série. Então, no meu caso, eu vou acrescentar. Clicando em acrescentar uma série, ele tem o nome da série. O nosso nome aqui é média. Clicando aqui onde diz valores da série, eu apago e vou selecionar os valores da média. Percebo que apareceu aqui já o nome da série e tudo e os valores para cada integrante, né, para cada categoria. Tá ok? Neste botão aqui, alternar entre linha e coluna, ele vai jogar a série para a categoria e a categoria para a série. Vamos visualizar, olha só. Então, o Marcos, a Juliana que estava aqui embaixo vieram para a legenda e os itens da legenda vieram aqui para baixo. Clicando novamente nesse botão, ele faz a inversão. Aí você pode dar um OK. Para remover uma série, basta retornar em Design, selecionar dados e remover. Seleciona aquela série e remove. Na sequência, dá um OK. Falando de layout agora, nós estamos falando da disposição dos elementos, layout. Então, continuando com o gráfico aqui selecionado, nós vamos, perceba que nós temos no ferramentas de gráfico aqui um layout, não é este, tá? É outro layout que está aqui dentro de design. Clica aqui, ó, layout de gráfico, é um conjunto mais completo, né, e é mais fácil de utilizar. Então você tem um layout assim, a legenda com a tabela embaixo, a legenda em cima, sem as laterais. Então, esses são alguns layouts. Basta selecionar o gráfico, vir em Design e escolher o seu layout. Após a gente trabalhar o layout, então, que está dentro do menu Design, Layout de gráfico aqui, nós vamos trabalhar agora alguns estilos de gráfico. Lembrando que você sempre tem que estar com o gráfico selecionado. Então, seleciona o gráfico, vem em Design e Estilos. Estilos é um pacote completo, pré-formatado já. Então, você pode escolher um estilo, como o nome diz. Tá? Nós temos aqui um estilo bem interessante, né, que é este. Bonito, só que temos que tomar cuidado de que na impressão essa cor preta aqui vai gastar muita tinta. As opções de design permitem a gente deixar o gráfico mais atrativo à leitura. Então aproveitem esses recursos. O layout é a forma como colocamos os elementos do gráfico na área dele. Ajuda na interpretação do gráfico. Vamos estudar agora os principais comandos do layout da barra de ferramentas do gráfico. Quando nós selecionamos um gráfico, nas ferramentas de gráfico, aqui no item Layout, no primeiro no primeiro grupo de opções, Seleção Atual, nós temos essa opção aqui, Formatar Seleção. Abre-se essa caixa de diálogo para a configuração da seleção. Tá? Então, com características gerais assim, de aparência. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, a área do gráfico.
ou o título do gráfico. Então, selecionando, ele já faz a adequação aqui das características para o título, que normalmente são preenchimento, os efeitos de preenchimento, ó, sólido, gradiente, bordas, cores de borda, né? Então, sem linha, com linha, linha gradual. Então, você vai poder escolher. Eu vou colocar sem linha. Estilos da borda, sombra. Então, aqui eu vou escolher sombra. Lembrando, gente, sempre quando você estiver trabalhando, explorando esses recursos, você sempre visualiza aqui o seu elemento que ele está alterando, sofrendo as alterações. Então, por exemplo, eu coloquei uma sombra e vou aumentar aqui uma distância. Ó, percebe que quando eu mexo aqui a distância, apareceu a sombra aqui atrás. Tá ok? Outra característica importante é que você não precisa fechar esta janela. Basta você mudar aqui para outro elemento, ele vai fazer uma adequação. Então, eu fui para a forma geométrica aqui. Então, ó, vou explorar a forma, vou colocar em cilindro, vou lá em 3D e vou fazer uma personalização aqui no topo, ó, fazendo um detalhe. Então, é assim que você deve trabalhar as configurações dos elementos. Continuando, então, agora, clicando aqui no gráfico, indo em Layout, nós temos esse grupo de comandos aqui, o inserir, que traz esses elementos aqui que nós conhecemos bastante, que é o inserir uma imagem, um arquivo qualquer, uma forma, uma caixa de texto. Eu vou mostrar como é que nós trabalhamos através de formas aqui, já que nós temos um gráfico. Então, eu vou selecionar aqui uma seta. Vou pegar aqui, por exemplo, o menor valor, vou colocar uma seta ali, ó. Tá? Então, eu levei uma configuração inicial. Vou lá novamente, seleciono, Layout, Formas aqui. Vou pegar aqui uma caixa de texto. Vou colocar essa caixa de texto aqui, ó. Então, vou dizer assim, aluno de menor idade, que é o que representa ali. Vou fazer uma configuração, né? Então, agora, com esse elemento aqui, ó, eu tenho uma configuração tradicional. Então, eu vou colocar aqui uma cor de letra vermelho, um negrito. Como é texto, né? Eu vou colocar um. Então, vocês estão visualizando aqui o que está ocorrendo com o elemento gráfico. Na minha setinha aqui, indo em formatar, ó, então ele vai permitir trabalhar aqui. Então, por exemplo, eu vou dar um destaque e vou clicar fora. Então, selecionando, só lembrando, Layout, inserir algumas formas, alguns elementos, né? Uma imagem, formas, em modo geral, e uma caixa de texto, como eu também utilizei. Ok? Vamos analisar os rótulos dos elementos do gráfico. Então, clicando, indo em Layout, nós temos aqui o título do gráfico. Tá? Então, o título do gráfico é este elemento e ele pode estar sobreposto e centralizado. Olha só como ele ficou. Voltando, o título do gráfico acima. Tá? Temos a opção nenhum, que simplesmente tiraria ele. Título dos eixos. Então, eu tenho o eixo horizontal aqui, então colocando nenhum. Então, aqui embaixo sumiu aluno. Ou eu posso mostrar. Então, vou ter que reeditar, né, porque eu excluí. Então, vamos lá rapidinho. Aluno. Perfeito. Voltando então para os títulos dos eixos, nós temos aqui vertical. Então, nós temos o anos, né? Então ele está escrito aqui, título vertical, anos escrito com as letrinhas uma embaixo da outra, como você percebe. Título do eixo escrito da forma tradicional, na horizontal. E título do eixo, então, normal, acompanhando o eixo. E o nenhum excluiria. Legenda. Então, a legenda aqui é idade, que está aqui. Eu posso trabalhar a posição da legenda. Então, acima. Então, ela veio parar aqui em cima. À esquerda. Então, ela está aqui. Abaixo. Ela está aqui agora. E sobre a direita. Tá? Temos também sobrepor à esquerda. Ó. Então, você deve sempre ajustar da melhor forma possível. Nós temos agora na sequência rótulo de dados. Mostrar. Então, o rótulo de dados é aqui, ó, em cima das colunas, ele mostra os valores. Ou você pode tirar. Eu vou deixar. Tá ok? Tabela de dados, que é o último nosso, ele vai mostrar a tabela aqui abaixo, como vocês percebem.
ou a tabela simples, ou mostrar com o código de legenda. E simplesmente posso tirar. Então, é assim que você configura os elementos rótulos. A observação que faço agora para vocês é que todos esses elementos de rótulos eu posso configurar a aparência. Por exemplo, aqui o rótulo da coluna, ó, eu estou colocando todos eles para dentro. Aqui, né? Opa, minha setinha não. Então, eu vou colocar aqui todos eles dentro. E como eles são, assim como todos os outros elementos, ó, a escrita está menor, selecionando eles, eu venho aqui na página inicial, na fonte, e vou trabalhar a fonte. Então, eu posso trabalhar aqui, ó, como vocês podem perceber, o tamanho da letra, negrito, posso jogar uma cor. Tá? Então, em todos esses elementos aqui de texto, de letra, eu posso trabalhar a fonte, basta selecioná-los. São estas, então, algumas das configurações de layout do gráfico. Vamos perceber que o Excel possui uma incrível ferramenta de análise de resultados. Nesta aula, iremos formatar os eixos, plano de fundo e colocar elementos para análise do gráfico de linhas. Este daqui é o eixo das categorias e nós vamos trabalhar agora o seu layout. Então, indo lá em Layout, Eixos e o botão Eixos, nós temos aqui o eixo principal. Tá? Então, você tem a opção Nenhum, que, observando aqui, elimina o eixo, ficando somente a base. Retornando ao eixo principal, nós temos o padrão, que é o eixo da esquerda para a direita. Tá? Como você observa. Outra opção, mostrar eixos sem rótulos. Visual aqui. Outra opção, mostrar o eixo da direita para a esquerda. Então, ele inverte a sequência mostrando nesse sentido. Tá, ok? Você deve escolher a sua melhor opção, que seria esta, da esquerda para a direita, né? Mostrando os rótulos. Este é o eixo dos valores e vamos ver as opções de layout para este eixo. Clicando em Layout, Eixos e Eixos, eixo vertical principal. Então, nós temos a opção Nenhum. Olha só o que ocorre. Eixos, vertical, eixo padrão, mostrar eixo padrão, que é o tradicional. Retornando, fixar, mostrar eixo em milhares. Então, ele divide o valor por 1000. Mostrar eixo em milhões. Então, ele divide, ó, aumentou, dividiu o valor por milhões. Eixo e mostrar em bilhões. Então, ele divide mais ainda. E a última opção que nós temos lá é a escala logarítmica, tá? Que é o logaritmo de um número. Isso você estuda na matemática, tá ok? Eu vou deixar aqui o eixo padrão, que é o mais aconselhável para você utilizar. Em cada elemento da categoria, nós temos o ponto que marca o seu local, o seu início. No eixo dos valores, nós também temos aqui um ponto que marca o valor. A partir desse ponto sai uma linha aqui, ó, no eixo dos valores. Esta é a linha de grade. Então, clicando no gráfico, vindo em Layout, Eixos, Linhas de grade, nós podemos configurar na horizontal e vertical linhas de grade. Quando a linha sai do ponto, ela é chamada de principal. Quando ela sai intermediária entre um valor e outro, ela é chamada de secundária. Então, aqui, ó, na horizontal, nós temos a principal e a grade secundária. Ó. Então, é visível aqui. Retornando lá no grupo de opções para linhas de grade, nós podemos habilitar as duas ao mesmo tempo, aqui, ó, principal e secundária. Então, ele dá um destaque aqui na principal. E retornando, né, na horizontal, você tem ainda a opção de nenhuma, que é
eliminar todas as linhas. O mesmo ocorre aqui para as linhas verticais para as categorias. Aqui no gráfico nós temos então agora a parede e na parte inferior a base. Tá? Clicando no gráfico, vindo em Layout, em plano de fundo eu tenho as opções parede do gráfico e base. Para as duas opções eu posso mostrar ou nenhum. Então aqui, para a parede eu vou clicar em nenhum, percebam que sumiu a parede. Na base, eu vou abrir a base e vou colocar em nenhum. Então sumiu na parte de baixo. Retornando, na parede eu vou mostrar, então ele mostra novamente. E na base que vou mostrar, ele mostra aqui também. Tá ok? No item rotação que nós temos aqui, clicando ele abre uma caixa de diálogo, onde eu tenho aqui o principal elemento, a rotação, em x e y. Conforme eu altero o valor, ele faz uma rotação em x ou uma rotação em y. Perceba que quando muda o valor, o gráfico se movimenta. Tá ok? Então agora, clicando na planilha 3, vamos fazer a análise desse gráfico de linhas. Duas linhas, vendas A e vendas B. Seleciono o gráfico, venho em Layout e aqui em Análise, grupo de comandos, nós temos aqui linhas que vão auxiliar. Então nós temos aqui linhas de projeção. Então olha só, mostra a projeção de cada ponto. Retornando em linhas de máximo e mínimo, faz um comparativo entre as duas vendas, venda azul e a venda vermelha. E nenhuma. Na barra superior e inferior, nós temos aqui um comparativo da venda vermelha e da venda azul. Nós temos o comparativo do maior ponto e do menor ponto, vendas A e vendas B. Retornando, eu posso retirar. Aqui na margem de erros, barra de erros, então nós temos o erro padrão. Esse aqui é um erro de valor padrão. Margem de erro, porcentagem 5%. Então, ele tem um desvio padrão do número, uma margem de erro para mais e para menos de 5%. E aqui, exibe a barra de erros, uma série relacionada ao desvio padrão 1. Tá ok? E posso tirar esses desvios. Finalizando aqui nas linhas de tendência, eu posso selecionar aqui uma linha de tendência e para uma coluna mostrar a sua tendência. Para a coluna de vendas A, vermelha, a tendência é esta, diminuir. Esse recurso de análise do gráfico de linhas mostra que o Excel está preparado para conter informações econômicas, informações comerciais.